Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, eu peço que vocês deixem um like, comentário logo no começo do vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e recomende ele a outras pessoas. E agora, sem mais enrolação, Christina May nasceu na Alemanha em 19 de fevereiro de 1977. Aos 3 anos, ela se mudou para os Estados Unidos e foi legalmente adotada por Tommy e Cindy Thomas. Tina, como era carinhosamente chamada, tinha também uma irmã mais nova. Com a adoção de Tina, a família estava completa. Todos se davam bem e as irmãs se adoravam. Os pais estavam muito felizes com aquela adoção e porque a adaptação das meninas foi espontânea e amorosa. Ainda muito nova, a Tina foi diagnosticada com taquicardia supraventricular, que são arritmias que aceleram subitamente os batimentos cardíacos. Pode afetar pacientes de todas as faixas etárias, inclusive crianças. Muitas vezes não tem uma causa aparente e ocorrem no coração normal, sendo de nascença em algumas ocasiões, causando palpitações, tonturas, dificuldades para respirar e apresentações mais severas como desmaios são raros. Somente aos 24 anos, Tina passou por cirurgia, o que gerou uma relativa melhora em seu estado clínico, melhorando também a sua qualidade de vida. Tina era uma moça dócil, carinhosa e respeitosa aos pais, tanto que em uma situação ela estava envolvida com um rapaz e, ao ficar noiva, os seus pais não aprovaram o casamento. Tina ouvia os conselhos dos pais, reconhecia sua autoridade e tinha certeza que eles desejavam o melhor para ela. E foi assim que ela decidiu encerrar o relacionamento e não se casar com aquele rapaz. Porque a Tina era esse tipo de filha, que apesar de ser maior de idade, conhecia o valor do conselho de pai e mãe. Ela sabia que quando seus pais tentam lhe ensinar algo, é preciso aprender, porque a vida não ensina com tanto amor. E mesmo com toda a obediência, o destino não lhe reservou um bom futuro. Em janeiro de 2001, David Gabriel Watson, carinhosamente chamado de Gabe, conheceu Tina quando eles eram estudantes na Universidade do Alabama. Assim que eles se conheceram, Gabriel deixou claro seu interesse por Tina. Ele fazia vários convites para saírem, cortejava a moça e dizia abertamente estar apaixonado por ela. Todas as investidas de Gabriel eram frustradas porque na época Tina tinha namorado. E ao saber que Tina estava novamente solteira, Gabe não perdeu tempo e iniciou novas investidas até que finalmente conseguiu uma chance com a moça. E então, na festa de Ano Novo de 2001, os dois ficaram juntos pela primeira vez. Gabe era um rapaz muito querido por todos. Ele era espontâneo, engraçado e conhecido por estar sempre sorrindo. E Tina adorava isso nele. Parecia que nenhuma adversidade era capaz de abalá-lo ou deixá-lo de mau humor. E com essa proximidade, o casal deu início a um namoro e Tina estava muito feliz. Um novo relacionamento, um trabalho que ela amava estava crescendo cada dia mais. Enfim, a vida estava tomando um novo rumo após o término com o antigo rapaz. Gabe era apaixonado por mergulho e era mergulhador de resgate, mas os seus conhecimentos eram limitados e ele ainda estava aprendendo a fazer mergulhos em maiores profundidades. E apesar do diagnóstico e de ter sido aconselhada pelos médicos a não fazer mergulhos devido à sua doença, Tina estava apaixonada e queria dividir esse hobby com o namorado. Gabe havia comprado um anel de noivado. Todos, incluindo Tina, sabiam disso. Porém, ele não fazia o pedido e isso causava grande ansiedade na Tina. O pai sempre alertava que ele estava usando aquele anel como forma de tortura para ela. Mas Tina sempre defendia e dizia que Gabe só estava aguardando o momento perfeito para pedir a sua mão. E então, em abril do ano seguinte, em 2003, Gabe finalmente pediu a Tina em casamento. Os pais da Tina não ficaram muito empolgados com o noivado. Eles percebiam algumas falhas na relação e via que Gabe manipulava a Tina, e ele sempre conseguia com que ela fizesse exatamente o que ele queria. Além de ele ter alguns comportamentos inadequados e por vezes tratar a Tina mal. Mas por algum motivo, dessa vez, os pais decidiram não intervir na decisão da filha.
Outro ponto que chamou a atenção foi Gabe, antes do casamento, sugerir que Tina o colocasse como único beneficiário do seu seguro de vida. A Tina, como sempre, conversou isso com os pais e eles acharam essa atitude muito estranha, mas estava próximo ao casamento, tinha muitas coisas para serem resolvidas e então eles disseram que era melhor esperar até que eles voltassem da lua de mel para resolver isso tudo. Tina então não fez alteração em seu seguro de vida, o seu pai permaneceu como o único beneficiário. Só que Gabe não sabia disso. Por influência do seu noivo, Tina decidiu fazer um curso de mergulho. Posteriormente, o seu instrutor de curso disse que ela era uma pessoa que claramente não gostava de água. Ela ficava ansiosa e entrava em pânico durante as aulas que eram feitas na piscina. Era notório que ela fazia aquele esforço para agradar ao noivo. Tina e Gabe Watson se casaram em 11 de outubro de 2003, quando ambos tinham 26 anos. E logo eles embarcaram em uma viagem para a Austrália, da qual apenas um deles voltou vivo. Gabe sugeriu que durante a lua de mel eles fizessem um mergulho profundo, mesmo sabendo que a Tina não deveria se expor a esse perigo, devido tanto à sua condição cardíaca quanto à sua inexperiência, mas ainda assim ele insistiu e Tina infelizmente acabou cedendo, confiando no noivo e querendo fazê-lo feliz. Ela se expôs para agradá-lo, sem sequer desconfiar do que estava por vir. O mergulho teria cerca de 30 metros e, na época, Gabe Watson tinha completado 55 mergulhos e a Tina tinha apenas 5 mergulhos bem-sucedidos, sendo que ela nunca tinha mergulhado mais de 9 metros de profundidade e tampouco tinha feito mergulhos em alto mar. Todos os seus mergulhos foram feitos em piscina. O certificado que a Tina tinha não constavam informações relevantes como sua doença cardíaca e também não informava que a sua certificação não permitia que ela mergulhasse no nível que eles estavam planejando. E apesar de todo esse perigo, Tina aceitou passar por isso, porque ela confiava em seu marido, ele era experiente e ela acreditava que nada de mal poderia acontecer, já que Gabe estaria ao seu lado o tempo todo monitorando e cuidando dela. O casal planejou uma viagem de mergulho na Grande Barreira de Corais para a lua de mel. E então eles voaram para Sydney por uma semana antes de ir para Townsville. Eles escolheram então mergulhar no náufrago popular de um navio que naufragou em 1911. 22 de outubro foi o dia marcado para acontecer o mergulho. Tina estava apreensiva, ansiosa e pensando em desistir. Mas Gabe a persuadiu e, contrariando seus melhores instintos, Tina decidiu continuar com o plano. Haviam várias pessoas que participariam com eles do evento e a correnteza naquele dia estava forte, o que seria mais um desafio para Tina, que era inexperiente. Foi oferecido então ao casal um profissional que iria guiá-los e orientá-los no fundo do mar, porém eles recusaram a ajuda. Gabe deixou claro que ele era um mergulhador de resgate com mais de 50 mergulhos em seu currículo e que ele era completamente capaz de cuidar de si e da sua esposa. E então eles começaram a organizar os equipamentos necessários e Gabe disse ao instrutor que achava que a Tina era muito leve e que isso poderia atrapalhar o momento dela descer durante o mergulho. E então foi oferecido a eles pesos que são usados para ajudar as pessoas a submergir de maneira segura. Gabe então colocou um cinto na cintura da Tina com esses pesos. E no momento do mergulho, a Tina começou a afundar numa velocidade incomum e era possível perceber no olhar dela a preocupação. Tina Watson entrou em pânico no momento em que ela entendeu que algo havia dado errado. Rapidamente, Tina chegou ao fundo do mar e Gabe nadou ao seu encontro. E nesse exato momento, uma das pessoas que estava tirando foto conseguiu capturar a imagem de Tina deitada no fundo do mar e Gabe indo socorrê-la. Gabe então deu um abraço de urso na Tina a fim de levantá-la e levá-la até a superfície. Porém, posteriormente, testemunhas que viram toda a cena disse que Gabe não parecia estar tentando salvá-la, mas sim que ele estava forçando para que ela permanecesse no fundo do mar. Mas segundo Gabe, Tina estava desesperada, se debatendo e acabou batendo na máscara de oxigênio dele ou retirando acidentalmente. E por medo de se afogar, Gabe subiu até a superfície e pediu socorro. Um outro instrutor imediatamente mergulhou para resgatá-la e foi necessário que ele removesse o cinto com os pesos que estavam na cintura de Tina. Conseguiu retirá-la do fundo do mar
e levá-la até o barco. E enquanto médicos e socorristas lutavam para salvá-la, Gabe, que estava em outro barco, não fez questão de estar com a esposa naquele momento. Ele não foi até onde estavam cuidando dela, alegando que não havia nada que ele pudesse fazer pela Tina. E durante 40 minutos foram feitas técnicas de ressuscitação para salvá-la, mas infelizmente, Tina Watson, de 26 anos, não resistiu. A causa da morte foi considerada afogamento, mas para alguns isso não fazia o menor sentido, já que a quantidade de água nos pulmões de Tina era mínima para uma pessoa que tinha se afogado. Fora isso, durante todo o tempo, ela estava usando a máscara de oxigênio que impedia o seu afogamento. Além disso, o cinto que a Tina usava tinha 9 quilos, coisa que para ela era muito peso. O máximo que ela deveria ter usado eram 3 quilos. Com todo esse peso, era óbvio que ela afundaria rapidamente e que seria impedida de retornar à superfície com facilidade. Todos desconfiaram de Gabe Watson porque ele era um mergulhador de resgate certificado, mas ele não foi capaz de resgatar a própria esposa. E sendo um mergulhador experiente, ele não inflou o colete salva-vidas da vítima e nem retirou os lastros quando a Tina começou a passar mal. Enquanto a Tina recebia os socorros, Gabe não lhe deu a menor assistência e nem demonstrou preocupação. Foi orientado que ele fosse até o outro barco onde a Tina estava para acompanhá-la, mas ele se negou. Tina Watson foi enterrada no cemitério Patrimônio Cultural do Sul, em Pelham, Alabama, Estados Unidos. Durante o sepultamento da esposa, Gabe manteve um comportamento bizarro, fazendo comentários e piadas inapropriadas. E meses após o falecimento, ele enviou um cartão para a família da Tina com uma foto no casamento com a seguinte descrição: "Quem é esse cara sexy ao lado da Tina? Ah, sou eu." Durante as investigações, Gabe deu várias versões dos fatos. E ainda estando de luto, ele deu entrada no seguro de vida de Tina e foi só ali que ele soube que ele não tinha sido incluído como beneficiário. Gabe Watson ficou muito bravo e, na tentativa de conseguir dinheiro, ele processou a empresa de turismo responsável pela viagem. Ele exigiu uma indenização de $45 mil, porém ele perdeu a causa. As atitudes de Gabe chamavam cada vez mais a atenção. E tudo piorou quando, em 2007, exumou o corpo de Tina Watson e a levou para outro cemitério, causando imensa dor à família. Novas informações nas investigações levantaram a hipótese que Gabe colocou de forma intencional pesos a mais no cinto que a Tina usaria para que ela submergisse de forma rápida. Acredita-se também que durante o abraço de urso, que é uma tática usada para resgate, na verdade ele fingiu socorrê-la enquanto desligava o cilindro de oxigênio para que ela sufocasse. E então ele religou o oxigênio quando ela ficou inconsciente e simulou que ela teria retirado a máscara dele durante o ataque de pânico. Foi até a superfície pedir ajuda. Após teste, foi constatado que o equipamento que a Tina usava estava em perfeito estado. Em junho de 2008, David Gabe Watson foi legalmente acusado pelo homicídio da sua esposa, Tina Watson. Somente após um ano houve o julgamento do caso, que ficou mundialmente conhecido como o assassino da lua de mel. Gabe se declarou inocente, mas foi considerado culpado por homicídio culposo. Sua sentença foi de 4 anos e meio de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 1 ano. A condenação não foi satisfatória para a família. Eles se sentiram injustiçados, pois desejavam que Gabe pegasse prisão perpétua. Então, um apelo foi feito para que a pena fosse revista e foi adicionado mais 6 meses. Precisaria agora cumprir 1 ano e meio de prisão antes de solicitar a liberdade condicional, o que continuou deixando a família nada feliz com a decisão da justiça australiana. Os pais então conseguiram que o caso passasse a ser de responsabilidade dos Estados Unidos. E em novembro, Gabe voltou para o seu país e durante 1 ano ele aguardou um novo julgamento em liberdade. A família ganhou o direito de exumar novamente o corpo da Tina e enterrá-la no cemitério da família. Eles também ganharam indenização de $8 mil por negligência contra a empresa responsável pelo cruzeiro, já que eles tinham permitido que a Tina fizesse o mergulho mesmo em condições desfavoráveis. Além de também terem permitido que Gabe colocasse os pesos no cinto da esposa,
sendo que quem deveria ser responsável e decidir a quantidade segura seriam os profissionais que estavam ali. E então, em fevereiro de 2012, Gabe Watson foi considerado inocente por falta de evidências e foi liberado de qualquer acusação. Esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum caso que você queira que eu traga aqui para o canal, deixe no comentário. Eu peço também que você apoie o nosso canal assistindo e compartilhando a nossa playlist de maratona. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.